O convidado de hoje deu início a um movimento pioneiro que tem levado uma palavra de paz e conforto à galera do mundo biker. É pastor evangélico da Igreja Batista Betel e há mais de 20 anos prega o Evangelho de Jesus Cristo no meio motoclubista, sendo conhecido como Pastor das Estradas. Além disso, ele é formado em Teologia pelo Seminário Teológico Betel e em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e anda de moto aí desde os anos 60, já tem estrada, hein? Nos anos 2000, ele fundou o motoclube Leão de Judá, primeiro motoclube cristão do Brasil, e já conquistou o respeito e admiração de vários motoclubes pelo país. Pastor Marcílio, seja bem-vindo ao Papo Biker. Estamos juntos aí, é um prazer estar com vocês e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência de estrada, né? Isso é muito importante para que nós possamos interagir nesse meio. Pastor, a ideia de trazer o senhor aqui hoje é porque a gente quer mostrar também para o pessoal da comunidade biker que existe o lado espiritual da coisa, né? Cada um tem a sua fé, a gente entende isso, tem aqueles que também não têm, mas tem uma galera que crê em Cristo e que às vezes não tem uma proximidade maior e não entende que tem uma vertente cristã dentro do motoclubismo. E também tem uma galera que quer ser motociclista de motoclube e não sabe que tem motoclubes cristãos e tal. E aí para isso a gente fez o convite para que você possa explicar um pouquinho pra gente, mas eu queria que você começasse falando como começou sua paixão aí pelo motociclismo, como é que nasceu isso? Rapaz, a Bíblia diz assim que em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, primeiro versículo de Gênesis 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Complementando, ela era sem forma e vazia. E nos idos de 1960, 68, 69, meu pai tinha comércio em Saracuruna, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? É um dos bairros de Duque de Caxias. E tinha um amigo meu que era barbeiro, e eu tinha uma égua, e ele queria andar na égua, mas ele tinha uma Leonete, eu queria andar na Leonete, né? E a oportunidade que eu andei a primeira vez na Leonete, eu tinha 10 anos. E dessa forma eu tive a oportunidade de começar a ter aquele cheiro diferenciado que não era só de gasolina. Porque a Leonete não era 4 tempos, era 2 tempos. 2 tempos. Então, quem já andou de DT, quem já andou de Harleyzinha, Motovi, de FBM, Capra, motos como a RX 180, 75, são motos que na época você vivenciava a experiência de 2 tempos, então tinha que ter a gasolina e mais o óleo. E eu comecei a andar, mas em 77 eu estava na Universidade Federal Rural, meu amigo Pestana comprou uma ML bolinha, né? Porque depois a ML veio já com tanque reto. Já mudou, né? Mas era freio, a primeira era freio tudo a cabo, né? Mesmo sendo a disco, era acionamento a cabo, não era com a parte do reservatório hidráulico. E ali eu comecei a andar, vivenciando as experiências da própria universidade, eu rodava lá dentro. E depois eu comecei a rodar com uma Turuna, que era do meu tio, mas ainda não tinha grana, né? Estava difícil a situação. E eu comecei a vivenciar a experiência. E logo eu me formei, e basicamente estava com 18 para 19 anos, e eu tive a oportunidade de juntar a minha primeira grana, mas precisava do complemento. E o complemento estava difícil, né? Porque eu falei pro meu pai, tô querendo comprar uma moto. E ele virou assim, nunca. Isso que eu ia perguntar, se ele incentivou. Nada. Mas eu falei, pai, não, moto é muito perigoso, porque eu já pilotei uma Harley e eu estava de tamanco, meu pai português, morando aqui em Agostinho Porto, né? No início, a Dutra nova, e ele foi andar de tamanco, o tamanco caiu, ele perdeu o equilíbrio, quase se arrebentou. Ralou o pé todinho, foi frear igual os Flintstones, né? E isso, ele acabou parando, não quis mais mexer com moto. E eu falei, poxa, mas eu gosto de moto. E eu trabalhava no Vasco da Gama, na época, como preparador físico. E eu, conversando com um aluno meu de musculação, falei com eles, poxa, eu tenho vontade de comprar uma moto. Ele falou, por que você não pega um dinheiro emprestado? Eu falei, aonde? Como é que eu vou pegar? Não tem problema, eu sou gerente do Bradesco, meu irmão. Vamos lá que eu vou agilizar isso pra você. 2 dias depois eu tava entrando em casa com o quê? Com uma Harleyzinha 125. Olha que legal. Da Motovi, né? E o que aconteceu?
quando eu falei com meu pai para comprar a moto, ele falou, não, se você quiser uma ajuda para comprar um Fusquinha, eu falei, mas eu não quero carro, eu quero uma moto. Ele falou, quando você comprar ou cortar o seu cabelo com o seu dinheiro, você faz o que você quiser. Passou um mês e pouco, quando eu falei com o rapaz, 2 dias depois eu já estava com dinheiro e fui e comprei a moto. Cheguei em casa com aquela Harleyzinha bonitinha, toda cromada. Na época era basicamente em 82 para 83. Foi 82 que eu comprei ela. E aí era basicamente uma moto que foi de 80, era nova, muito nova. Toda personalizada. Um ex-aluno meu fez isso pra mim. E aí quando chegou ele falou, que moto é essa? Que é isso? Eu falei, há quanto tempo eu não peço dinheiro pra cortar o cabelo assim, ó? Aí ele botou a viola no saco, ficou, falei, não dá. E de lá pra cá a gente já experimentou 350, 360, as Agrales, as CBs, CB1, CB2, DX, Tucunaré, essas experiências de moto. Depois comprando XLão, 350, aí, a 250, a 82, a vermelha e branca, né? Tem uma XL hoje que é a 90, né? E tem umas motinhas lá guardadas em casa, né? Pra mexer. Coleçãozinha, né? Não é coleção, é aquele negócio, né? Se tivesse grana, eu acho que todo motociclista gostaria de ter uma para segunda, a outra para terça, outra para quarta, outra para quinta. Mas falta espaço, né? Então é o espaço só que falta. Para não ter encrenca com a esposa, mas tranquilo, é por aí. E aí, você já nasceu praticamente em berço evangélico, né? Basicamente, minha mãe aceitou Jesus Cristo em 1961 na primeira igreja batista em Pavuna. Eu sou de 58 e eu já estava sendo levado pela mãe para a minha igreja. Certo. Né? E eu participava muito nas escolas bíblicas, né, de férias que eram promovidas pela Igreja Batista, onde nós tínhamos assim a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Depois fomos morar em Saracuruna, lá eu busquei uma igreja batista também, e depois em 69 eu me batizei. Basicamente de 9, me batizei em janeiro e eu faço aniversário sempre em julho, né, dia 2 de julho. E aí com 10 anos basicamente eu já estava batizado e sempre vivenciei na igreja, nunca tive fora. E oportunidades a gente teve, né? Quando foi para a universidade, eu estava no ginásio. Uma vez eu fumei um cigarro da John Play Special. Aí eu falei, poxa, aquela garota fuma, eu vou fumar também. Eu fumei. Foi na onda, né? E aí eu vomitei e falei assim, ó, porcaria, isso não serve para nada. Não, beber, nunca bebi, então não tem. Para não dizer que eu não bebi, eu botei um pouquinho de cerveja Experimentou. na boca. Achei que era muito amarga, eu não queria uma coisa amarga na minha boca. E também, pela formação, eu sempre vivenciei que o corpo, conforme diz a própria palavra de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então eu preciso ter uma consciência de que eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu de melhor, que é o dom da vida. E se eu cuidar bem do meu corpo, pelo que eu sempre no meu aniversário peço, Senhor, se o Senhor me permitir, eu não quero viver muito. Só quero viver até 98 anos, tá bom? Mas até uns 95 pilotando a minha moto. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. E como é que nasceu, aqui a gente separou essa questão muito importante, né? Como é que nasceu o Motoclube Leão de Judá? Da onde veio essa ideia? A gente está falando mais ou menos da década de 90, não é isso? Pelo que basicamente tem 24 anos, né? Para 25, né? A gente está aí. O projeto nasce. O Leão de Judá, basicamente, ele foi apresentado à sociedade no ano de 2000. Certo. No ano de 2000. Mas aqui, ó. Não, tranquilo. Eu já estava como pastor, trabalhava no sistema carcerário, como capelão, voluntário, em Bangu, Padre Miguel, aquela região. E na realidade é o berço, um berço do motociclismo na Zona Oeste, devido a militares que na época tinham condições de comprar as motos importadas, e ali é uma área que tinha muito triciclo, como a Baixada Fluminense. Mas eu sendo pastor ali, eu vivenciava essas experiências, via a galera pilotando essas coisas todinha. Mas eu sempre olhava assim, era um lobo solitário andando de moto. E um dia, passando junto ao cavalo alado e o casaco de couro, fui visitar e gostei, achei legal.
né? Falei assim, poxa vida, a gente sempre pensa, quem está fora fala assim, mas eu preciso ter uma moto grande, eu preciso ter isso, ter aquilo. Só que você no convívio você vai aprendendo e vendo que não é bem assim. Não é. Né? Claro que existem clubes que têm uma determinação que pode ser 600, só pode ser Harley, só pode ser Big Trail. Então existem vai variar de estatuto, né? Mas cada um nesse sentido. Mas no geral, se você pode andar numa rodovia federal, uma moto que tenha condições de poder, esteja de acordo com a determinação de lei, né, do Detran, tudo bonitinho, não é problema. E eu comecei a visualizar essa possibilidade e conheci um integrante de um clube, basicamente há 26 anos atrás, que ele foi ex-integrante dos Balaios. E a filha dele era evangélica e foi minha ovelha na igreja onde eu era pastor dos jovens. E ela falou, pô, o senhor tem moto? Eu sempre chegava com a minha 350 lá, minha XL, e ela falou, pô, mas que legal, meu pai também é motociclista. Eu falei, eu vou apresentar o senhor a ele. E ele estava fazendo um triciclo, né? Frente Springer, um negócio bem diferenciado. Ele era ex-integrante do Balaio. Do Balaio. Balaio, então, para quem não conhece, é um tradicional motoclube. Um clube de 53 antigo, anos aqui no Rio de Janeiro. E vem um abraço para a galera do Balaios. Aí, pô, um pessoal assim que mantém as tradições, sim, um clube old school, né? Bem tradicional. E aí o presidente atual é o Sami, né? E eu conheci essa galera antes de estar me envolvendo com o clube. Porque eu conheci alguns integrantes dos Balaios em 1974, que eu estava indo para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Aí na minha adolescência eu queria ver, era a estreia do Emerson na McLaren, ele tinha sido campeão na Lotus, né? Em 72, 73 ele não foi, perdeu para Jack Stewart e em 74 ele foi bicampeão. Mas era a abertura do campeonato, era aqui no Brasil, hoje é encerramento, né? Da Fórmula 1. E no trem que eu entrei, que era o trem de prata, indo para São Paulo, que eu olhei e vi uns caras botando umas motos no vagão que era de carga. E botou umas 5 ou 6 Harley lá na frente. Eu não tinha nem noção de Harley. Eu vi que era uma moto grande, um negócio assim. E os caras entraram com jaqueta, aquelas coisas todinha. Eu falei, pô, isso aqui, quero ver esse negócio. Eu tava lá atrás no outro vagão e fui pro vagão e vi os caras lá. Fiquei encantado com aquilo. Foi o meu primeiro contato com o clube, né? E depois disso a gente sempre visualizando um pessoal viajando, o diferencial, isso me motivou. E basicamente em 96, por aí, 97, eu estava vendo lá em Padre Miguel, vi a galera chegando e conheci esse ex-integrante dos Balaios. E batemos um papo, ele falou, poxa vida, eu estou montando um clube, eu acho muito legal isso, você é pastor, também gosta de moto, a gente começou a trocar ideias, e foi criado ali, não o Leão de Judá, foi os Escolhidos por Deus. Ah, sim. Mas o meu brother era muito doido, irmão. Ele cismou que queria se batizar. Caramba. Só que ele queria ir de triciclo para Jerusalém, para Israel, de triciclo. E eu falei, pô, essa live, essa parada tá muito doida, cara. Como é que tu vai para lá para se batizar? Não, a gente pode inventar, pode fazer. A gente vai pelo Canadá. Eu falei, vai passar pelo Estreito de Bering, vai pagar lá pela Rússia, voltar e descer para pegar a África. Não dá condições, meu irmão, não tem isso. Não dá. E depois houve uns troços que aconteceu e eu acabei me afastando e conheci uma outra pessoa, que eu era professor do seminário ali na Tijuca, era o Instituto Batista de Educação Religiosa, e conheci um rapaz que fazia um trabalho junto à Jocum, Jovens com Propósito, que é uma instituição internacional que faz a evangelização de jovens pelo mundo. E eu conheci aquele rapaz, a gente bateu papo, e ele estava começando com o Leão de Judá, e eu ainda era escudado pelos Escolhidos por Deus. E ele me convidou para dar uma palavra na organização do Leão de Judá. E aconteceu o problema do ex-integrante que era Balai, o Aloísio, né? E eu tava falando assim, caramba, será que é isso aqui mesmo? Poxa, o negócio tá meio doido, eu acho que não vai dar pra gente rolar aqui não.
E eu fui na organização do Leão de Judá. Numa semana, nós demos a palavra. 2 semanas depois, a galera me convidou. Ainda não tinha colete, ainda não tinha camisa. Era simplesmente apresentação para a sociedade. Então nós estávamos ali com vários Desert Eagle, com Lacraia, com o pessoal do Imortais, não, deixa eu lembrar, 20 e tantos anos atrás, o pessoal do Tarântula e mais outros clubes, né, que estavam ali, assim, certificando que era um trabalho. Foi dentro de uma igreja ali no Jardim de América e nós começamos o trabalho. 2 semanas depois, o integrante, que não é mais participante do Leão de Judá hoje, ele falou: se você não gostaria de estar rodando com a gente, pô, vou ter a mesma ideia, essas coisas. Então vamos rodar. Passou o primeiro ano, colocamos a camisa. Aí depois, no segundo ano, nós apresentamos a bandeira. E depois, no terceiro ano, que nós colocamos vestir o colete. O colete, né? Passamos por um processo que eu creio que deva ser assim. Sim. Mesmo que hoje, pela pós-modernidade, você vai ali nas lojas americanas, ou sei lá o que, compra um do Mercado Livre, Son of Anarchy e bota qualquer coisa nas costas. Eu digo que bota um Plock Monster nas costas e convida alguém para comer um churrasco e se acha que é biker. Pois é, tem todo um processo aí que acaba sendo pulado e com isso muito da cultura se perde, né? E nesse processo todo você fez uma coisa basada, solidificada, né? Teve com clubes que estariam de respeito e colocando, assim, eu estive na organização dessa agremiação. Mas também foi o primeiro, acho que na América do Sul, a ser lançado dentro de uma igreja, mas com clubes seculares. Sim. Esse papo de secular é muito de religiosidade, é uma das coisas que eu gostaria que você explicasse para o pessoal entender qual que é a diferença básica de um motoclube cristão para um motoclube secular, além, óbvio, da questão da fé, né? Não, mas claro. O que diferencia um motoclube cristão do motoclube secular? Bem, na realidade, existem hoje pessoas que acham que descobriram a pólvora. Muitos motoclubes evangélicos, cristãos, acham que eles é que estão começando a fazer as coisas, né? Na época que nós começamos não existia nem Teletrim, né, meu irmão? Então, não tinha internet, não existia nada disso, você tinha que pesquisar, tinha que estar no meio, tinha que ter o respeito das agremiações, tinha que se procurar os clubes tradicionais para se apresentar e ser recebido, né? E esses anos foram passando e isso hoje as pessoas são muito, talvez eu possa dizer, apressadas. Querem colocar o carro na frente dos burros. Então, nesse período todo, nós buscamos nos identificar. Pô, como? Deus tem os seus planos e os seus caminhos. Quando nós nos apresentamos a primeira vez, depois de 2 anos, morreu o filho de um grande líder biker aqui no Rio de Janeiro, organizador de eventos, tudo isso. Uma semana antes, ele foi numa festa nossa, do nosso primeiro ano de aniversário. Ele esteve lá, era o Berger, e o filho dele veio falecer num acidente. E ele me convidou para dar uma palavra, porque a esposa estava muito triste, ele também estava. E foi a primeira vez que eu estive ministrando, assim, na parte de uma cerimônia fúnebre, em um cemitério, mas para uma família de motociclistas. E quando nós chegamos, meu irmão, estava lotado. Imagina. De bike, triciclo, era moto de todo tipo e a galera lotada ali. Porque ele era muito querido, o pai e o filho. E o que nós fizemos? Trouxemos uma palavra, conversamos. E eu fiquei assim, é a primeira vez que eu estou aqui. Fazer sepultamento de pessoas da igreja é aquele jargão, vai para o céu, para isso, para aquilo. O que eu vou falar? Eu não tinha noção básica de qual era a identidade dele religiosa e espiritual. Mas a partir do momento que ele me convidou para trazer uma palavra de conforto, de consolo, a palavra de Deus diz que quando Jesus foi levado aos céus, ele deixaria o Espírito Santo, aquele que seria o conforto e o consolador.
E uma das coisas que diz a palavra de Deus, que no dia do julgamento final, todos estarão na presença de Deus. Quem crê, quem não crê, quem tem fé, quem não tem fé, que nem a galera diz, tipo crente bully, aquele de pouca fé, né? Aquele que fede mais, aquele que fede menos. Claro que a gente está numa brincadeira aqui. Então é necessário que eu pudesse ter a consciência que eu não poderia trazer uma palavra que fosse ofender o credo das pessoas que estivessem ali. Até porque haviam outros, certamente, né? Outros credos. Então eu precisava entender que na ministração eu precisaria trazer uma palavra de conforto. Uma palavra que pudesse falar ao coração da perda de alguém que você ama. E nenhum pai, nenhuma mãe se prepara para perder um filho. Nenhum. Mas é claro que o filho, no avançar das situações, ele não quer perder um pai e uma mãe. Mas o filho, ele vai entender que o pai é mais velho. Ele entende teve o processo, uma experiência maior. Esse é o processo natural da vida. Então, nesse período, eu tive essa oportunidade. E daquela data, daquele sepultamento, teve mais outro sepultamento, mais outro. E teve batismo de motociclistas, e teve apresentação de bandeira, teve a organização de outras instituições, no caso, federação, a organização de outros clubes, e as pessoas foram me chamando. Sempre tinha um evento Quando durante a semana. Você foi sendo conduzido ali pro meio. Conduzido, não porque eu cheguei e falei, me leva. Não. Pastor, o senhor pode ir. Eu gostaria que o senhor levasse a sua palavra. Por quê? Eu não é natural para minha formação me colocar assim, poxa, me coloca ali. Como eu muitas das vezes eu estive em palco de grandes eventos. Eu estive agora em Brasília, né, no Capital Moto Week, que era a Brasília Bike Week. A gente deu palavra em vários lugares lá, de clubes seculares, tudinho. E as pessoas chegarem e falarem o quê? Vem aqui que eu estou lhe convidando. É diferente do colega que eu estava lá no palco falando, me bota nessa parada aí também. E o nosso grande amigo Ramos, mandar um abração para ele, para a recuperação dele. Ele deve sofrer uma cirurgia, né? Que ele está precisando. E o Ramos sempre falou assim, pastor, onde eu estiver, eu vou convidar o senhor para ir para o palco, para dar uma palavra, para vivenciar essa experiência, porque o senhor não fica empurrando Jesus pela goela de ninguém. Sim. Esse é o lema do Leão de Judá Motoclube. Não empurrar Jesus pela goela de ninguém. Nós não temos segundas intenções, nós só temos a primeira. Jesus Cristo é o Salvador. Só isso. A ideia é, isso eu ia lhe perguntar, qual que é a filosofia do clube, qual que é o objetivo, o fim do Motoclube Leão de Judá? É levar a palavra na rua, na estrada, porque parece que tem um motoculto também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que acontece? O Leão de Judá, por propósito, é o que rege a nossa carta magna, nosso estatuto, é estarmos pregando. Ide pregai a todas as raças, tribos e nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim é o que diz a própria palavra de Deus aqui em Mateus 28, que diz assim: e os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte onde Jesus lhes falara. E quando o viram, o adoraram, e alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos lhe ordenei. Então, o propósito do Leão de Judá não é passear, mas a gente passeia. É um complemento, né? Faz parte, eu tenho que seguir aquilo que está aqui. Ide. Eu não posso ficar no ide dentro de casa. Correto. Eu tenho que pregar, mas eu não vou empurrar pela goela de ninguém aquilo que eu creio. Primeiro, eu tenho que ter relacionamento. E relacionamento tem que estar aqui, ó, relando. Eu tenho que estar encostando, eu tenho que estar junto. Muitas das vezes, pastores, líderes de igreja questionam assim: mas você, quando faz esse trabalho, é só com os crentes, né? Eu falei: meu irmão, a sua igreja recebe pessoas que não têm credo nenhum? Não, mas eu preciso receber. Eu falei: eu preciso ir. Eu não posso ficar parado. Existe um louvor que fala:
Não vou calar meus lábios, vou anunciar, vou profetizar. O ir de pregar é fundamental para que nós tenhamos o nosso divisor de águas. Gostamos de moto, gostamos de estrada, anunciando na rua, nos eventos, nas estradas, nos postos de gasolina, motoboy, mototáxi e também nas nossas reuniões semanais. Lá na Garagem do Leão, os motocultos. E agora também temos as lives, né? Que é a Escola Bíblica Biker, que é todo domingo às 9 horas da manhã. Qual que é o Facebook? É Marcílio Santos. Marcílio Santos, se você quiser acompanhar, domingo 9 horas da manhã, né? Domingo 9 horas da manhã. E no Marcílio Facebook Santos. do Leão de Judá também. A gente está lá junto. Tá certo. Inclusive, as redes sociais, tanto do pastor Marcílio quanto do... Nessa aqui, né? Tanto do pastor Marcílio quanto do Leão de Judá, vai estar aí embaixo, aí na descrição do vídeo. Você pode acompanhar lá, seguir, compartilhar o trabalho que é feito. Pastor, eu queria que você falasse também das dificuldades, né? Como é que foi? Você falou um pouco que os clubes seculares te apoiaram, clubes tradicionais, old school, sim. Né? Isso é importantíssimo. E como é que foi no início da caminhada? Você teve muita resistência? Chegou a ter algum problema de alguém querer te expulsar do evento? Alguma coisa assim? Em alguma ocasião? Na realidade, eu fui muito bem recebido. Mas tem uma das histórias que marcou bastante. Eu estava em Miguel Pereira, o ex-presidente, né? Era o Marcelo Pregos, falecido. Foi presidente da Federação de Motoclube também, grande amigo. Foi um dos incentivadores desse trabalho, juntamente com o Preguinho. E hoje ele está no Zangado, Preguinho, né? Mas anteriormente ele era do Sem Compromisso. E o Sem Compromisso foi um fator de primeira acelerada no meio, junto a vários clubes. Por quê? O motoclube do Preguinho, Sem Compromisso, fazia um evento ali na antiga Impeachment, ali atrás da Casa do Alemão. Imagine, tipo, uma segunda-feira, engarrafamento na Dutra por causa do evento de moto que tinha ali atrás da Casa do Alemão. Então imagine como é que ficava. E ali a gente dava a palavra, e a primeira vez que eu fui dar uma palavra, a galera falou: o pastor vai estar aí, vai estar abençoando e dando uma palavra para os aniversariantes, tudo direitinho. E quando eu assumi o microfone, o Preguinho me deu esse espaço, né? Era na época a oportunidade de escudamento do Geraldo, do Motoinforme, né? E a gente estava junto lá. Ele foi integrante também do Sem Compromisso. Ele é a esposa dele. Aí tudo bem, tô lá e de repente, quando eu assumi o microfone, fui dar a palavra, umas 20 pessoas de costas para o palco. E de costas eles levantaram uma faixa: abaixo os pastores dos palcos dos motoclubes. Caramba. Aí eu, na minha cabeça, tipo assim, né? Eu fiz a parte de... Hoje se chama TI, né? Mas na época era informática. E tinha que mexer na parte daqueles... Nem era o Boros 500, nem era 486. 486 era pra... Nem existia naquela época. Aí o que aconteceu? Eu falei assim: meu pai do céu, o que eu vou falar? Eu tô num negócio que seminário nenhum nunca ensinou nada disso. Eu poderia até parafrasear que eu estava como o apóstolo Paulo, né? Sim. Começando um trabalho junto aos gentios. E eu falei: o que eu vou falar agora? O cara tá pedindo, já bota, vai embora. Foi um protesto. Com faixa e tudo. Eu falei: ferrou. Hoje ele é meu grande amigo. E a galera, de vez em quando eu tava aí com ele em Pereca e vários lugares aí. E de repente eu olhei e falei assim: meu amigo, eu sei que talvez eu possa você nem querer me ver, nem querer me ouvir, né? Mas ouvir, você vai ter que, não querendo me ouvir, você vai ter que largar a faixa e tapar o ouvido. Já que você está segurando a faixa, eu sei que você não vai tapar o ouvido. E a primeira coisa que eu quero dizer para você: eu vim para ficar. Eu não vim para sair daqui, porque aqui é o meu lugar, parafraseando a música, né? E eu quero dizer para você que Jesus te ama. E quando você precisar do Leão de Judá e do pastor das estradas, pastor Marcílio, eu vou estar sempre pronto para lhe ajudar. Valeu, meu irmão? Tamo juntos e vamos para a estrada. Quebrou o clima. Quebrou o clima. De lá para cá, essa pessoa, quando a mãe dele faleceu, eu não estava no Rio, estava em Brasília. Ele ligou para mim
pedindo uma palavra de conforto, de consolo. Quando a mãe dele faleceu, ele pegou todas as Bíblias da mãe dele, tá? Eu sou integrante e membro de uma igreja batista. A mãe dele, católica, romana, né? E ele pegou todas as Bíblias dela e me deu de presente. Uma vez eles estavam num evento, precisando de ajuda, e ali a gente esteve junto, orando com ele. Então, dessa forma a gente vai aprendendo. Mas eu também estava lá em Miguel Pereira, na época dos pregos, do asfalto, num evento muito bom, eu coloco como um dos melhores eventos que a gente teve. Não era gigantesco, mas era fantástico. Vinha gente do Pará, da Argentina, do Uruguai, de tudo que é lugar. E o que aconteceu? Eu estava no palco, pregando, cantando, e de repente, quem já assistiu aquele filme do Matrix sabe o que aconteceu com Keanu Reeves, né? Quando ele joga o corpo para trás. Foi isso que eu tive que fazer, porque jogaram uma garrafa de cerveja em cima de mim. Caramba. Né? Mas não acertou. Porque eu tirei a lata da frente, né? Se não ia acertar na minha cara. E eu olhei, caiu do lado, não machucou ninguém, mas não dava para saber, tava lotado de gente. Que era basicamente 10 horas da manhã, era o horário que a gente fazia a acelerada para Jesus. Que era o horário do culto, depois a galera ia embora. Depois do café da manhã. Falei, tudo bem. Passou. Eu estava em São Paulo, uns 7 anos depois, tô andando lá na General Osório para comprar peça, fazer as compras. Isso aí, consertar painel, raiar roda de moto, que é diferente do Rio. Aqui você deixa, o cara só entrega um mês depois. Lá você leva o cubo e o aro, ou compra o aro. Ele, 8 horas, 10 horas da manhã já tá tudo raiado, roda montada, tá tudo prontinho. Legal. Tudo prontinho. E daqui a pouco tô andando, eu vi assim, ei, grandão! Não é comigo não, deixa eu ir embora. Mas daqui a pouco. E aí? Para aí, eu quero falar contigo. Carioca, São Paulo, meu irmão, vou ficar dando mole lá na boca das motos. Tudo bem, daqui a pouco. Pastor Marcílio! Opa! Aí não teve como. Sou eu. Virei. Aí o rapaz, o senhor não lembra de mim, não? Eu falei, primeiro o cara tá de costa, tá chamando. Aí eu falei assim, não lembra não, meu irmão. Eu vou falar um negócio pro senhor. Senhor, a gente conversou lá em Angra dos Reis, na praia, no evento. Eu falei, cara, não tô lembrado. O senhor lembra de umas chopper com aro 13 na traseira, só tinha umas 4 chopper CB? Falei, eu lembro, sou São Paulo. Na hora. Aí na hora a gente começou a conversar e ele falou assim, eu queria só falar uma coisa pro senhor. Falei, o que foi? O negócio bate na minha cabeça. O senhor lembra que o senhor estava no palco lá em Miguel Pereira? Assim, olha, depois a gente conversou em Angra, né? Eu fui aquele cara que tacou a garrafa de cerveja no senhor. Caramba. E eu queria falar uma coisa pro senhor. Até hoje eu tenho vergonha daquilo que eu fiz. Mas a única forma que eu tenho para falar pro senhor hoje, que eu sei que o senhor vai entender. Se eu pedir perdão, o senhor tem o direito de não falar. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor que o senhor vai me perdoar. Eu falei, o que foi? A paz do Senhor, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Meu filho, minha esposa, meu cunhado, minha filha e minha neta. Então, eu posso até dizer assim, bendita foi aquela garrafada. Caramba. Porque Deus falou demais no meu coração. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, compensa. Foi uma garrafada, podia me machucar. Como eu já cheguei em evento que alguém falou, o senhor não vai poder falar aqui. Eu falei, tudo bem, meu irmão. O senhor não vai subir ao palco, o senhor não vai falar. Falei, não tem problema. Você vai me botar para fora do evento? Não. Mas se você me botasse para fora, eu lá da rua eu ia pedir a Deus para que tudo transcorresse da melhor maneira possível. Sabe por quê? Você pode me impedir de falar, você pode me impedir de entrar, mas você jamais poderá me impedir de interceder a Deus pela tua vida. Então essa missão, ela não é uma missão tipo, como eu posso dizer assim, nas 4 paredes de dentro de uma igreja. Tem um perfil diferente, né? Muito, muito diferente. Como muitas das vezes eu estive em eventos que
alguém tá lá, eu começo a palavra, falo, e alguém, toca Raul, irmão! Chapadão, bebão, toca Raul! A gente sabe que no meio tem um montão de jovens senhoras, né? Estão aí com seus 50, 60, 40. Mas quando eram jovens, ela nunca ouviu um rock. Aí agora ela quer dançar, quer curtir para dizer que é do meio. Uhum. Aí alguém pode falar, pô, mas o senhor está sendo radical, mas é verdade. O máximo que elas ouviam eram The Fevers, né? Renato e seus Blue Caps. Eu não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Então, nessa vivência no meio do motociclismo, nós vamos aprendendo. Eu e minha esposa já fomos a evento que simplesmente quebrou a moto, cheio de problema, e eu aprendi uma coisa. Foi na minha poderosa, no meu carro italiano, na minha Uno, e dormir dentro do carro, mas estar ali. Está presente. Sabe por que eu aprendi o quê? Que quando eu chego no evento, ninguém pergunta se eu fui de moto, de ônibus, de carro, de nada. Ele fala o quê? Muito obrigado porque você veio. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Pastor, acredito que por estar nesse meio aí da galera mais old school, a galera mais dark e tal, se deva enfrentar preconceitos também por parte das pessoas da igreja ou da religião que não frequentam. Porque tem aquele lance também de não sentar na mesa dos escarnecedores e tal. Só no primeiro. Pois é. E como é que é para o senhor lidar com isso? Porque o senhor tem um perfil motociclista, né? Além de ser grandão também e tal, isso acaba favorecendo para estar junto com a galera, mas ao mesmo tempo o pessoal da igreja acredito que deva te ver com um olhar assim meio, pô, esse cara tá se aproveitando de sair para andar de moto e diz que tá pregando evangelho. Como é que é? Na realidade existe assim em todas as formas de religião. Eu não vou dizer assim, existe um preconceito, existem conceitos pré-estabelecidos, né? Regras de fé e prática de vida. Mas alguns anos atrás eu estava no evento dos Caveiras, lá em Niterói, e uma repórter ela veio me perguntar, pastor, basicamente o que você veio me perguntar, o que mais te decepciona em relação a esse trabalho que o senhor faz? Eu falei, a igreja. A igreja tem muitas pessoas que têm uns conceitos que acabam sendo até mais preconceituosos. Antes de tudo, existe um conceito que está errado, isso não é legal, né? E eu falei com ela, mas a igreja é feita de seres humanos e as pessoas muitas das vezes elas têm essa visão do que ela não gosta é pecado, o que ela não pratica e tem medo de praticar, ela não se envolve. Ela falou, então existe um conceito assim que muitas das vezes as pessoas não olhando para o senhor de uma forma diferente, o senhor deve estar no meio dos pecadores. Eu falei, sim, é verdade. E ao mesmo tempo você precisa estar junto para poder pregar, né? Mas aí eu falei assim, mas tem outro lado. Ela falou assim, mas o que te mais anima? Eu falei, a igreja. Mas ela falou, como? Se a igreja te decepciona e a igreja que te motiva, eu falei, isso é verdade, a igreja me motiva porque ali existe a presença de Deus em Jesus Cristo, onde ele recebe todos os cansados e oprimidos, e a própria palavra diz que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quem é manso é amistoso, sabe receber, sabe cuidar, guardar, abençoar, proteger, envolver. A própria palavra de Deus diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque eu estarei com você. O meu cajado vai consolar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí ela falou, eu não tinha pensado dessa forma. Mas sabe por quê? Existe um conceito e preconceito a partir do momento que somos seres humanos. Mas a igreja de Cristo não é prédio. Nós estamos ali para sermos o templo de Deus. Eu só acredito que pelo fato de o senhor estar fora da igreja, no meio da galera, o pessoal te vê com um olhar de mais respeito, fala, pô, esse pastor é diferente, ele é bem-vindo aqui. Você acha que rola isso? Olha, no meio dos clubes e na própria igreja, eu não deixo de estar na igreja. Quando eu não estou aqui no Rio, lá na Igreja Batista Betel, na Pavuna, tá? Eu estou numa igreja onde tem um evento. É Cabo Frio, é Brasília, é no Pará, onde for, vai ter um domingo lá, eu vou lá.
É claro que muitas das vezes eu chegando de moto, assim, capacete, todo mundo já olha e fala, Só já olha meio torto, né? Ah, meu Deus do céu, isso é coisa do diabo, né? Mas eles vão logo bater naquela questão, né? Caveira, isso é coisa do diabo. Mas eu pergunto às pessoas, quem é que criou a caveira? Galera, o diabo. Eu falei, ué, peraí. Lá no início a Bíblia diz que o homem recebeu o fôlego de vida. O homem foi feito do pó. Tanto é que muitos utilizam na palavra de Deus em cerimônias fúnebres que veio do pó e ao pó tornará. Revertério Loncotum. É isso aí, é a hora de voltar, né? Um abraço aí com o missionário Marcos, que me ensinou isso tem mais de 10 anos. É isso aí. Então isso é importante as pessoas terem o entendimento, né? De que você prega, você tem que viver e você tem que ser referência. Como aquele que chegou depois de quase 8 anos, chegar e falar assim, olha, a única forma que eu tenho de te pedir perdão é falar a paz do Senhor. Hoje eu também sou servo de Deus. Então a igreja, ela tem conceitos. Eu estava evangelizando, não como motociclista, nos Arcos da Lapa. No século passado, né? Vamos dizer assim. E eu estava lá na madrugada, conversando com um engenheiro, batendo um papo com ele, devia ter uns 48 anos. Ele falou, você é preconceituoso? Eu falei, não, eu tenho conceitos. Por quê? Você é preconceituoso? Ele falou, eu não. Aí daqui a pouco chegou um garoto de 19 anos, deu um beijão na boca dele. Esse aqui é meu namorado, você tem algum preconceito contra isso? Não, meu irmão, você que é namorado dele. Eu tenho a minha forma de pensar. Agora, biblicamente, se nós formos argumentar, você vai dizer que eu sou preconceituoso. Não, eu tenho um conceito que é ter a Bíblia como regra de fé e prática de vida. Aí eu falei, se você é preconceituoso, eu falei, eu não, olha o tipo de vida que eu tenho. Eu falei, você me falou que tem uma filha de 19 anos e um filho de 17. Eles sabem que você tem essa vida? Eles não podem saber disso nunca. Eu falei, ué, você é preconceituoso em compartilhar com seus filhos? Paradoxo. Então, é muito fácil eu acusar alguém, porque quando eu aponto para você, eu tenho 3 apontando para mim. Então, a igreja de Cristo, ela não é preconceituosa. Tanto é que a palavra diz o quê? Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, a caveira no meio, significa o quê? Liberdade. Mas a liberdade direcionada por Deus, através de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, ela nos conduz para um caminho de bênção. Não um caminho tenebroso de curvas, de buracos, de quebra-molas, de acidentes. Não estou falando que como motociclista, por ser servo de Deus, não vou ter acidente. Meu irmão, eu já tive 18 acidentes. Já operei os 2 ombros. Já tive um montão de troços. Mas alguém fala, você é maluco andando de moto. Todas as mães de todos os motociclistas, você que vai estar nos ouvindo aí, participando, você vai confirmar o que eu vou falar. Filho, não faz isso, isso é maluquice. Exato. E você tá doido se envolver nesse meio. Esse meio é perigoso, porque todo mundo acha que o meio biker é sexos, drogas e rock and roll. E aí? Tem. Como também conheço médicos dentro de hospital que vivem sexo, drogas e pagode, funk e outras porcarias. E aí? É porque ele é médico, ele não se envolve, advogados que não se envolvem, professores que não se envolvem. Em todos os nichos, Então existem esses conceitos. E o Leão de Judá já apadrinhou outros clubes, não foi isso? Até um período nós temos basicamente 7 clubes que são apadrinhados. Depois desses 7 nós não apadrinhamos mais ninguém. Mas esses clubes apadrinhados são todos clubes cristãos? Os Portugas, que é do Henrique, que é lá da Pavuna, ele é o único que é secular. Os outros são todos cristãos. São todos cristãos. Mas hoje em dia nós não apadrinhamos mais nenhum clube. Temos aliança com clubes para orientar, mas não ser padrinhos. Porque eu só colocando um aspecto, porque normalmente as pessoas às vezes chegam a um clube novo, você pode ser meu padrinho? É assim que as pessoas perguntam. E hoje eu falo não. Mas por quê? Eu falei, você já viu uma criança quando nasce pedir ao mais velho para ele ser padrinho dele? Pois é. Faz todo sentido. Normalmente é o mais velho que fala, eu vou orientar essa pessoa.
há 2 semanas eu falei isso com um grupo que se desvencilhou de um grupo. Falou, não, gostaria de convidar o senhor. Eu falei, eu não estou apadrinhando, o nosso clube não está apadrinhando mais ninguém. Nós podemos ser aliançados, caminhar juntos, precisar de uma ajuda, essas coisas, mas padrinho nós não somos. Porque se você fizer errado, eu vou te chamar a atenção, você não vai gostar. E muitas das vezes, um clube secular aceita muito mais uma orientação do que, às vezes, um clube dito evangélico que fala assim, você não manda em mim, quem manda em mim é Deus. Eu falei, é verdade, mas você não me escolheu para ser o seu padrinho? Então, tem que aceitar, é uma tutoria. É isso aí, então eu preciso orientar. Bom, o Leão de Judá já conquistou o seu espaço, né? Vocês já tiveram esses apadrinhamentos. E você me contou aqui, eu ia te perguntar justamente se você tinha algum exemplo de conversão. Você já citou aquele exemplo do cara que tacou a lata de cerveja. Agora, ainda falando do meio, né, da questão old school, da imagem, né, que a gente tem, queria que você dissesse o que você pensa sobre tatuagem, o que você pensa sobre piercing, sobre as músicas, o rock que a galera escuta em geral, né? Como que você enxerga esse meio? Bem, eu vou dizer para você. Hoje eu estava conversando na rádio, onde eu participo de um programa, de um fórum e debate, e nós estávamos conversando sobre a questão de piercing e de tatuagem. E eu perguntei a alguns pastores que falaram, as minhas ovelhas eu não aconselho que elas utilizem. Mas se a pessoa tiver, eu nunca vou mandar ele arrancar. E aí eu perguntei assim, mas a pessoa usando piercing, é pecado usar piercing? Ele falou, peraí, mas... É e não é. Eu falei, é e não é? Eu falei, tá bom. Se você disser que é, eu vou perguntar o seguinte, e a menina que bota brinco, qual é a diferença do brinco pro piercing? Pois é, 0. Então, aí eu condeno o piercing, mas eu não condeno o brinco, que ficou bonito. Mas a história do brinco, ela no período de Cristo, e antes até, quando o povo de Israel tinha os seus escravos, né? E quando eu falo escravos, não é porque eles eram negros, africanos, não. Eram povos, época, não, né? eram povos que perdiam a guerra e se tornavam escravos dos povos vencedores. E muitos escravos, depois o povo de Israel vivenciava o seguinte, durante 7 anos você vai ser meu escravo. A partir de 7 anos você está livre. Mas muitos desejavam continuar sendo escravos, mas por opção. E aí ele usava um brinco para ser a característica dele, dizendo assim, eu estou aqui porque eu quero, é minha opção. Aí tudo bem. Aí você pergunta assim, a pessoa em relação à tatuagem, existem alguns versículos que falam que não se deve marcar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas quando se fala isso, no Velho Testamento está falando de desenhar ou caracterizar a imagem de uma pessoa ou de alguma coisa que ele coloca como idolatria. Alguns povos asiáticos, eles têm a prática de tatuar o rosto de um familiar que morreu. Em alguns lugares usam as fotos das pessoas. Em alguns eles simplesmente constroem tipo pequenas casas, bota fogão, geladeira, alimento. Caramba. Existe tudo isso. Na cultura nipônica existe isso. Eu acho que quando você falou sobre a questão de marcar o corpo, você deve estar se referindo se eu não me engano, é Levítico, né? Sim, Levítico, mas você também vai observar lá em Apocalipse, se não me falha a memória, Apocalipse 5, e ele trará as marcas escritas Jesus na sua coxa, o Senhor. Sim. Aí eu conversei com o pastor e falou, mas é sob. Aí eu falei, sob como? Como é que se escreve sob assim, flutuando? Qual é a letra que fica flutuando? Não tem. É na própria carne, irmão. Sim. Mas é aquele tipo de coisa. Eu vi uma pastora que falou assim, isso é errado, é pecado. Mas o esposo dela tinha tatuagem daqui até lá embaixo. Hoje ele é pastor. Mas ele não aconselha ninguém a fazer. Mas todas as tatuagens que ele fez era coisa demoníaca. É porque lá em Levítico, se eu não me engano, tem uma questão mística ali por trás, não é apenas uma questão estética, né? Não é estética, ela fala sobre a questão da imagem de símbolos de morte, que várias totalmente coisas. Diferente totalmente diferente. Mas é claro que se né? você for observar nas Filipinas e várias partes asiáticas, como os maoítas, os havaianos que desenham, Maori, né? Isso aí, eles colocam ali o quê?
como uma forma de consagração. Sim. No Egito também existia isso. Quer dizer, você colocava a imagem de um Deus, essas situações todas. Até porque, pastor, eu sempre tive essa dúvida, né? Vamos dizer assim. O próprio capítulo de Levítico, se eu não estiver enganado, é Levítico mesmo, que fala sobre a tatuagem, ele também diz que você não pode comer carne de porco, que você não pode comer carne mal passada, e a gente não vê. Se comer carne pessoas... escandaliza o teu irmão, então não coma. Inclusive tem Levítico também que fala que você não pode criar dois animais no mesmo ambiente. Ou seja, se eu tiver um gato e um cachorro, então eu vou pro inferno na minha casa. Há uma radicalidade também nesse sentido da palavra, não? Porque Levítico, ele está colocando o quê? O livro da lei, do entendimento, certo? Então, quando você começa a colocar certas coisas, por exemplo, os 10 mandamentos, se você deixou de cumprir um, errou todos. Errou todos. Não tem meio termo. E com o advento da vinda de Cristo, nós temos a oportunidade de receber a salvação pela graça de Deus. Jesus não cobrou que você fizesse um sacrifício para ele. Então as pessoas muitas das vezes falam: mas você está tatuado, você não é de Deus. Aí eu vou fazer o quê? Vou amputar o meu braço? Entendi. E o que adianta? Aonde verdadeiramente tem marcas? Na mente, no coração ou só na pele? Tem pessoas... Mas tem pessoas que estão carregando marcas aonde? Ah, sim. Nossa, no interior, né? Que são piores. O ódio, não perdoar, coisas do passado. Passa anos e anos ainda com aquela rancor, aquela coisa. Isso aí. São essas situações que eu acho que são piores. Então tá bom. Vai fazer uma cirurgia, uma cesariana marcou. Então, pecou. Teve até um tempo atrás um caso na televisão de uma mãe que não queria que o filho recebesse transfusão sanguínea. Isso aí já vai bater dentro de uma visão, né, dentro de uma denominação. Tem uma denominação que defende que simplesmente que não aceita essa visão, porque ali o sangue é a vida. Mas quando vai se falar, isso bate na minha cabeça sempre, a questão de que o sangue é vida. Jesus deu o sangue dele para que nós pudéssemos ser resgatados. Mas Baal também requer o sangue. Os sacrifícios demoníacos têm a finalidade não de vida, mas de morte. Aí eu falo, o crânio, a sabedoria de Deus, qual é a cor do osso? Ela tem a cor do osso do alemão, do francês, do inglês, do africano. Tudo igual. E o sangue? O sangue também é tudo igual. Então Deus é sábio. Porque todos são iguais perante a presença de Deus. Todos nós temos o DNA de Deus espiritual. E praticamente no aspecto físico, o sangue é da mesma cor e o osso é da mesma cor. E aí é incrível que durante vários anos os nobres se achavam que eles eram sangue o quê? Azul. É engraçado. Então vou parafrasear o quê, Tim Maia? Azul da cor do mar. Será que é isso? Pois é. Então aí eu sou superior a você na cor. Então quando nós colocamos isso, e na Irmandade Biker, eu sei que tem alguns clubes que seguem uma linha ariana. White Power. Então eles não aceitam negros. E não é somente negros, pessoas que têm uma cor escura. Porque se você... mas só negro? É africano? Não. Se você for ver um indiano, ele é escuro também. Sim, pardo. Pardo, essas coisas. Então, tem clubes que não aceitam, como da mesma forma. Não, Moto 125 não entra no nosso evento. Eu já fui evento assim. Era só de 250 para cima. Motos menores não entravam. São conceitos? Preconceito? Sim. Porque é prejudicial. Então, imagina tatuado. Isso não, mas eu já estive lá na igreja, o diácono que olhou a minha tatuagem, estava assim, só esse pedacinho. Ele falou, o que é isso assim? Acabou, não falou mais comigo. Antes falava comigo, subia na minha moto, queria tirar foto, mas quando viu a tatuagem, já rompeu os padrões cristãos. Sim. Julgou. E condenou. Isso aí. Existe uma música que eu canto, diz assim: diga qual a marca que você tem. Muitos trazem marcas que não escolheu, de nascido adquirido. Quer dizer, você tem lá desde pequeno uma marca, mas a minha marca está no meu coração, na minha alma, na minha mente, que é Jesus Cristo. Ele marcou a minha vida. Essa é a diferença.
Perfeito, perfeito. Bom, eu vou aproveitar aqui também para lembrar você aí que está acompanhando a gente de deixar o seu like, tá gostando, tá curtindo aqui o pastor Marcílio, tá gostando da palavra que ele tá trazendo, deixa o teu like, compartilha para a comunidade biker, leva isso aí para o teu motoclube, para os amigos que querem também conhecer um pouco mais sobre isso, e se inscreve no canal, claro, sem deixar também de curtir as nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, @papo.bike. E também aproveitar aqui para mostrar a nossa canequinha do Papo Bike, feita aí pela Sublime Arte 09. Você pode procurar o Instagram deles, Sublime Arte, arte com temudo 09, e pedir a sua igual a do Papo Bike, ou também você pode pedir para personalizar do jeitinho que você quiser. E pastor, seguindo aqui com o nosso papo, eu separei algumas outras coisas aqui pra gente conversar um pouquinho. Eu vou ser um pouco mais Hayabusa ou H2R? Olha, difícil de escolher. Porque a Hayabusa é a coisa mais rápida, né? É o que eu falo às vezes em pregações. Eu não sei se eu prego de uma forma tipo Hayabusa ou H2R, que é mais rápida, né? Pois é. Então... Bom, eu queria saber se você já teve alguma experiência em algum evento, ou até em particular de algum motociclista de procurar, alguém que estava com depressão, alguém que a gente sabe que é o mal do século, vamos dizer assim, né? Tá ali disputando lado a lado com câncer, né? Alguém que tava para baixo e, sabe, usava a moto como mototerapia, mas que na verdade o cara tava pensando era tirar a vida e não tinha mais sentido, e que encontrou no motoclubismo cristão ali um sentido para a vida dele. Olha, eu digo de um amigo, ele ainda continua rodando, e ele chegou no nosso evento, ele estava tão depressivo, ele estava pronto para subir na moto para se suicidar. Ele disse que ia acelerar até o final e não ia mais frear. E onde ele batesse era ali que ele ia morrer. E já tem basicamente 19 anos. Caramba. Que ele está rodando. Então, pela experiência de que a moto com Jesus Cristo, ela serve como uma mototerapia, né? Não conforme minha esposa fala, terapia cheia de louça. Ultimamente, depois que eu me aposentei, eu piloto bastante lavando louça, né? Mas eu digo que é uma oportunidade de você conversar, sentar, de chegar num evento. E isso aconteceu em um evento. Estava eu e Jarbas, meu vice-presidente, batendo papo, e alguém chegou lá, aquele irmão do motoclube tal assim, ele está sentado ali no evento chorando muito, as pessoas estão em volta, mas ninguém chega perto dele. E eu cheguei, olhei, sabe, estava chegando a soluçar, e ninguém chegava perto dele. Eu cheguei, sentei do lado dele, botei a minha mão no ombro dele e não falei nada. Fiquei quieto ali com ele. A Bíblia diz que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E aquele ato foi nada mais, nada menos suficiente para mudar a situação dele. Dele se abrir, e aí eu vou fazer uma ligação. Ele foi o mesmo cara que logo no início levantou aquela faixa, liderando o grupo abaixo os pastores dos palcos dos motoclubes. E hoje ele é um grande amigo meu. E ele fez com que, quando a mãe dele faleceu, ele ligou para mim e depois me deu a Bíblia da mãe dele. Então, é importante a gente não desistir de investir no ser humano. Principalmente quando nós apresentamos Jesus Cristo, que é a opção. E de pessoas que estão aí com doenças, enfermidades, dificuldades. Eu não vou operar milagre, eu não vou receitar uma água que dá isso, ou a garrafinha disso, ou então a caminhada daquilo. Não, eu vou apresentar Jesus Cristo. Porque a própria Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você não agrade a Deus, talvez você, meu amigo, só esteja agradando a sua motocicleta e o mecânico. Mas quando o mecânico, provavelmente. Isso aí, mas quando você agrada a Deus, caramba, a palavra de Deus diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, para que você possa habitar na casa do Senhor para sempre. Essa é a diferença. Perfeito, perfeito. E assim, eu sei que é difícil mensurar, né? Até porque são muitos anos, mas você acredita que tem havido um aumento do número de motociclistas convertidos? Você tem ideia de quantos já teriam se convertido nesse tempo? Olha, é um pouco difícil, porque algumas pessoas, alguns pastores falam, quantos estão agora no seu clube? Meu clube já teve 86 integrantes, hoje nós somos 12.
E eu faço sempre um paralelo em relação a os 300 de Gideão. A Bíblia diz que tinham, no momento quando Gideão convoca, foi 35 a 38 mil se apresentaram. Vamos lutar contra os filisteus. Pô, legal, vamos lá. E Deus virou para ele e falou assim: faz isso. Pergunta a eles agora quantos têm mulher, filho e estão com medo de não voltar. Só de cara, 20 mil foi embora. Nossa. Todo mundo no maior medo, maior cagaço. Pô, desculpa, não sei, pode ser cancelado. Não, cagaço pode. E aí, o que aconteceu? O Gideão olhou e falou assim: pô, mas ainda tem 18 mil aqui, né? Dá para ir pro pau com os caras, né? Aí, daqui a pouco, o que aconteceu? Deus falou assim: aqueles que estão com medo de perder a vida, tem que investir em alguma coisa, fazer. Estou fazendo, parafraseando aqui. E aí, nessa brincadeira, foi 10 mil embora, sobrou 8 mil. Caramba. E foi a última que Deus falou para Gideão, falou assim: ó, põe eles para beber água. Os que beberem água como cachorro, você vai levar isso. Sabe como é que é? Eu não sei se você já viu cachorro na rua. Quando está com sede, você chega com um pouco de comida e de água para ele. Ele chega balançando o rabo e já vai? Ou ele chega desconfiado? Esses homens, eles ficavam com a espada na mão e bebiam água assim, ó. E os outros largavam a espada e metiam a cara na água. Ele falou: esses não vão, só os que estão preparados. E aí sobraram quantos? Só 300. De 38 mil, sobraram 300. E esses 300 serviram ao Senhor. E não furou ninguém, não bateu com espada em ninguém eles. Sabe o que aconteceu? Eles foram para o monte e embaixo tinham quase 70 mil filisteus. Eles ficaram lá em cima, pegaram o feno, tacaram fogo, embolaram e desceu do morro aquelas bolas de fogo no meio das tendas e os próprios filisteus se mataram, lutando contra eles mesmos. Caramba. Porque eles não sabiam de onde vinha. Né? Fumaça não dá. Tudo isso é uma loucura. E o que aconteceu nisso? Para que aqueles 300 não falassem: nós vencemos 70 mil. Não. Foi Deus que fez tudo. Eles estavam ali para ser testemunhas. E tanto é que nós estamos falando hoje aqui. Então, Deus age. Deus é força. Ele não tem força. Ele é a força. Ele é o poder. Porque Ele é um Deus todo-poderoso que age. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Agora a gente falando aqui, você que está em casa, você que está nos ouvindo aí no telefone, tudo direitinho, tenha certeza, meu irmão, Deus está com você agora. E na hora que você entregar o teu caminho, confiar nele, ele vai fazer aquilo que você precisa. O que eu preciso? Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, me ajuda. Esses dias agora, meu equipamento estava todo ferrado. E eu falei: e agora? O pessoal só falando: pô, a imagem ficou boa, mas está travando, está isso, está aquilo. E agora? Aí virou um irmão e falou: só eu fui abençoado, você sempre me abençoa. Então eu vou falar para você: escolhe o notebook que você quiser. Eu falei: mas qual o preço? O que você quiser, eu vou bancar. Aí ele brigou comigo que eu escolhi um mais baratinho. Mas Deus, por quê? Eu tinha que ter consciência que eu não posso abusar daquilo que Deus colocou no coração dele. Sim. E a gente está junto, trabalhando, fazendo a obra. Essa que é a diferença. Eu ia te perguntar sobre isso também. Acredito que algumas pessoas que estejam acompanhando devam se perguntar: e os motoclubes, que quando ele vai para um evento no motoclube, ele recebe, o pessoal paga ele, é voluntário, se recebe, se é errado, se não é errado? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Durante muitos anos eu, como professor na rede municipal do Rio de Janeiro, eu trabalhava no sistema de 40 horas. Então nunca esquentei com o negócio de quanto é que vai botar o tanque aí, fazer isso, fazer aquilo. Nunca. E às vezes as pessoas ajudavam, tanto clubes seculares como igrejas evangélicas ajudavam, e eu botava no clube. Tem um gasto, né? Tem um gasto. Alguém pergunta: pastor, o senhor cobra? Eu falei: eu não cobro. Mas minha moto cobra. Eu já tentei chegar no posto de gasolina: enche meu tanque de graça. O cara fala: não. Você já conseguiu chegar no posto de gasolina? Você conseguiu mesmo? Eu sei que não.
chegar no pedaço e falar assim, eu vou passar de graça porque eu sou pastor, eu vou pregar. Não vai adiantar, irmão. Não vai. Eu sempre brinquei falando assim, meu irmão, você que está aí ouvindo, aí que está aqui na igreja, você já orou para que a gasolina baixe? Aí só vê assim, pô, só eu. Agora eu já chego nas igrejas e falo assim, e aí, você já orou? Talvez você não tenha orado, mas tem muita gente que está orando porque a gasolina baixou. Então, hoje, com o programa, eu até coloquei a questão do Pix, o objetivo não é para mim, é para comprar Bíblia, para preparar os adesivos que a gente tem, a gente coloca nos capacetes. Olha que legal, né? aí, ó. Deixa eu mostrar aqui na Tranquilo. câmera. Qual câmera eu posso mostrar aqui, produção? Vamos mostrar nessa daqui? Mostra aí, pastor. Aqui, é o ó. adesivo do Do Leão, Leão de Judá, né? Só Jesus liberta, vem escrito na parte inferior aí, ó. E é basicamente um leão rompendo uma cruz que tem o significado. No punho dele tem as correntes que foram rompidas. Jesus Cristo foi ao inferno, resgatou a chave da morte de Satanás, rompeu a cruz e hoje ele vive e reina para todo sempre. Essa é a nossa proposta. Então, é a nossa heráldica do motoclubismo. Certo. E na realidade, muitas das vezes, os clubes têm o seu brasão, mas não sabe da heráldica, Não sabe. da história. Por que tem aqui? Ela tem uma caveira. Todo mundo tem caveira agora, todo mundo é preto e branco. Por quê? Que é mais barato fazer preto e branco? Porque caveira significa isso, mas é caveira para lá, caveira para cá, no final é tudo caveira. Então, os clubes não têm esse conhecimento. E aí nós fazemos o quê? Os nossos folhetos para distribuir, onde tem sempre uma mensagem atrás. Eu vi também, não sei se você ainda está fazendo, mas eu vi que você distribuía bíblias também, Sim, né? também, De bolso, né? Existe uma Bíblia que nós conseguimos, fizemos foram os nossos clubes afiliados. Existem testemunhos nela e existe pela Sociedade Bíblica Brasileira. Então eu estou vendo se eu consigo resgatar a parte toda da parte online. Uhum. Então eu vi a primeira vez essa Bíblia pela Christian Motorcycle Association, que é a Associação Cristã de Motociclistas. Ela foi organizada nos Estados Unidos e hoje ela também está na Europa. E eles fizeram a Bíblia Biker, né? Em Portugal não é Bíblia Biker, é Bíblia Motarde, os motardes, né? Então, essa Bíblia tem lá a parte de testemunho de várias pessoas, roqueiros, drogados, grunges, satanistas, todos que eram e hoje são de Jesus e são motociclistas, eram motociclistas e continuam sendo. E atrás, nas últimas páginas, nas últimas 20 páginas, tem o quê? Patrocinadores, lojas de moto, oficina, pessoal que trabalha com motor 2 tempos, 4 tempos, motores Venkel. Não sei se muita gente que anda de moto conhece os motores Venkel, que não tem a questão de rolamentos. É um triângulo, que ele na realidade ele produz a energia. É um dos carros mais famosos de Le Mans, que ganhou Le Mans, usando o motor Venkel. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Em 1990 e 91. Foi um dos carros que tinham aqueles roncos de Fórmula 1 dos V10, eles têm. E as motos também. Motos 500 com motor Venkel. Então, todo esse processo, né, a gente vivencia o quê? Aprendizado. É entregar um folheto, é entregar a Bíblia. É claro que hoje eu utilizo mais o Novo Testamento e como evangelista, eu prefiro dar para as pessoas um Novo Testamento. Sim. Ou então o Testamento, tipo assim, o Evangelho de João, de Marcos. Por quê? Isso facilita a pessoa começar a ler e aprender. E depois ela vai tendo esse processo de discipulado. Nessa caminhada você conta com o apoio de outros motoclubes cristãos? Vocês se comunicam? Nós nos comunicamos. Nós estamos aí com o congresso. Era um sonho meu e graças a Deus há 10 anos nós já estamos realizando uma parceria com o pastor Jorge Linhares da igreja Getsemane em Belo Horizonte, onde há 10 anos nós organizamos o CNMC, que é o Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos. E ficamos 3 anos sem ter, devido ao problema de pandemia, essas coisas, greves de caminhoneiros. Sim. E foi uma coisa atrás da outra, né? E o que aconteceu? Nós voltamos esse ano.
Na última vez tivemos 450 motociclistas lá. Dessa vez só 180. Nós falamos, se tiver só isso, a gente não vai fazer mais. Mas nós tomamos um propósito que nós não estamos fazendo para nós, estamos fazendo para Deus. E para Deus não adianta fazer muito bom. Tem que fazer com excelência. É o que você quer, com equipamento, com as câmeras, com o som, podendo fazer o melhor nesse podcast. Então o que nós fizemos? Fizemos uma reunião com os clubes, que são nossos afiliados e outros parceiros, e nós partimos para organizar para o ano que vem, para ter 1.200 participantes. Você calcula que esteja quantos motoclubes cristãos hoje no Brasil? Tem ideia? Hoje nós devemos ter pelo menos uns 350. 350? Antigamente só tinha o Leão de Judá, né? Pois é isso que eu falo, vocês foram pioneiros, de Cristo, né? Isso aí, né? Os Águias de Cristo também os Águias de Cristo, eles têm né? uma diferença em relação à questão de motoministério, motoclube e motogrupo. O Leão de Judá sempre foi motoclube. Nós temos uma questão na nosso brasão, né? Antes de você responder essa daí, que você vai entrar exatamente no que eu ia te perguntar. Eu listei aqui alguns motoclubes cristãos, que a gente já deixa de antemão aí nosso abraço para todos eles, fazem um trabalho belíssimo também. Que eu tenho, por exemplo, o Kadosh, os Estradeiros da Fé, o Esquadrão de Cristo, Motoclube, lá de Brasília, os Missionários Motoclube, os Missionários da Estrada, né, que são afiliados de vocês, os Águias de Cristo e até o Disciple Christian Motorcycle Club, que acredita que seja o maior motoclube do mundo, motoclube cristão, né? E eles têm uma facção aqui no Brasil também. Na realidade, eu posso dizer para você, hoje no Brasil, os Águias chegaram a ter 4.000 integrantes. Os Águias são... Hoje, o AMM, que é os Adventistas, Adventista Moto Ministério, eles têm 5 anos. Hoje eles já estão com quase 2.000 integrantes. São clubes grandes, né? Mas, conforme diz a própria música, assim, que ruge ao leão, né? O leão é o rei da selva, mas é o primeiro, né? O apóstolo Paulo não tinha uma igreja gigantesca. Não tinha. Mas as cartas estão inseridas sempre com ele como o apóstolo que foi o pioneiro entre os gentios. Então hoje, como os pregadores do caminho, como o próprio Águias de Cristo, como também o Menorá, que é lá do Paraná, Rota da Cruz, o Jesus.com, que é um outro motoclube, também temos o Motojet, que nos recebeu lá em Belo Horizonte. O Motojet eu já ouvi falar nele. O Motojet é da igreja do pastor Jorge Linhares. E muitas das pessoas falam, mas pastor, quem é esse pastor? O pastor Jorge Linhares é aquele que teve assim, um infight, né? Um MMA, né? Em relação à questão dos princípios bíblicos na escola que faz parte da igreja lá. E o que aconteceu? As pessoas estavam começando a colocar, processando a igreja e ele, porque ele mantinha o estudo através da Bíblia, com os princípios éticos e morais da própria palavra de Deus. Então, com esse negócio de vamos cancelar a questão toda de um grupo GLS, né? Um grupo dizendo que a igreja e a escola era homofóbica, várias coisas, e eles ganharam a causa na justiça. Porque se você quer vivenciar uma experiência dentro de um conceito que você tenha, sexual, familiar, tudo isso, é seu, mas você não pode obrigar ninguém a fazer aquilo que você tem os seus princípios. Sim, as pessoas têm. E dentro desse universo de motoclubes, qual que é o diferencial do Leão de Judá? Primeiro é o velhinho, né? Nós somos aqueles que iniciaram o trabalho. Existem clubes que fazem trabalhos fantásticos, mas a nossa pegada é junto ao clube. E uma vertente que nós temos é com os motoboys e o mototáxi. Porque nós, todas as terças-feiras, estamos abertos ali na Pavuna, na Rua Mercúrio, 517, a partir das 19 horas, recebendo os irmãos. Ele pode estar andando de bicicleta, pode estar andando a pé, sem camisa. Chegar lá, ele vai ouvir a palavra, ele vai conversar com a galera. Nós vamos orar, bater um papo. Aquela bênção no culto, tudo aquela unção no capacete, comunhão, né? Tudo isso. Muitas das vezes é o irmão que apresenta a moto dele, né? Onde a gente tem a oportunidade, alguns falam, mas o senhor pode consagrar a minha moto? Eu falei, peraí, você sabe o que é consagrar e apresentar?
Quando alguém lá na igreja chega, pega a guitarra, o som, todo, piano, essas coisas, ele vai e consagra para tocar para a obra de Deus. É exclusivo para aquilo. Agora, a sua moto, você... Não, consagrei para Deus. Semana que vem, vende-se. Ué, você não vê nos carros assim, foi Deus que me deu, vendo. Ué, como assim? Eu quero entender um pouco, né? Como é que, se Deus te deu, é uma bênção na sua vida e você consagrou, como é que você vai agora simplesmente passar para o outro que vai jogar para o mundo consagrado? Então, é o som lá do nosso trabalho. Seria a apresentação. Então, a apresentação. Por isso que quando vai levar um filho lá no altar, quando a mãe de Samuel chegou lá e apresentou, a mãe de Sansão, ela fez o que? Ela consagrou. Ele que desviou. Ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo, mas ele foi para os braços de quem? De Dalila, e acabou cortando. Não foi o cortar o cabelo, foi ele... Corte do laço com Deus. Com Deus, é isso aí. Então é importante a gente ter essa consciência, né? E, bom, acredito que deva ter alguém assistindo esse vídeo falando assim, pô, legal, quero ir lá e tal. Você já deu o endereço, vou te pedir até para o senhor repetir. Mas também queria que o senhor dissesse para essa pessoa que é motociclista e às vezes não é de motoclube ou até é de motoclube e quer conhecer mais o Leão de Judá. Se interessou em rodar com vocês, em conhecer melhor a filosofia. Como que essa pessoa tem que agir? O que ela tem que fazer? Bem, as nossas portas estão abertas ali na Rua Mercúrio, próximo ao CCAA, né? 517, Pavuna, Rio de Janeiro. O nosso telefone é 99-513-7640, 99-513-7640, e você ali vai poder estar participando. Não há necessidade de você participar, ter que venha ser membro do Leão de Judá, tá? Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, você não me chamou, eu estou aqui há 5 anos, por isso que eu fui para outro clube. Falei, bem, a prática do clube é não convidar ninguém. Mas se você vier procurar e desejar primeiro flertar, namorar, paquerar, noivar, casar, tem esse processo. Vai ser lindo. Por quê? É necessário que você seja cristão. Você esteja integrado a uma igreja evangélica. Que você consiga com o seu pastor a autorização por escrito para você participar do clube. Tem habilitação de motociclista e também de carro. Porque às vezes o cara tem da moto e anda de carro, mas não tem habilitação. Não vai poder. Que ele possa ter ficha limpa. Aí ele fala, então certos políticos não podem. Depende. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa precisa estar integrada na igreja, participar na escola bíblica. Ele tem que ter no mínimo de conversão uns 2 ou 3 anos. Entendi. Porque a nossa visão é de essa pessoa ser uma missionária. E aí chega o ponto máximo. Tudo certo. E aí ele é casado. Se a esposa falar não, ele está fora. Pois é. E se ela falar assim, ó, ele pode rodar. Eu não vou. Não tem problema. Ela vai ter que assinar um documento concordando. Para que lá na frente ela fale, vocês tiraram meu marido da minha família. Então isso é muito importante ser inserido. E no Leão de Judá é rapidinho receber o escudo. 3, 4 anos ele recebe o escudo. Porque nós seguimos uma linha bem coisa direitinho. Antiga. Sim. Vocês foram forjados no meio. Dessa forma. Bom, pastor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de paz, uma mensagem cristã aí para o pessoal que está nos ouvindo até agora, aquela pessoa que está gostando do papo aí. Legal. Deixa uma mensagem de conforto, enfim, como o Espírito Santo determinar no seu coração. Bem, nesses últimos 3 anos eu tenho vivenciado uma experiência. E principalmente esse ano, né? Nós estamos aqui nesse podcast, aqui junto com a galera, agradecendo esse papo biker, né? Falar de cheiro de óleo 2 tempos e tantas coisas. E uma coisa você deve ter notado. O Will, nem eu, estamos usando máscara. Sabe por quê? Nós somos sobreviventes. Graças a Deus conseguimos passar
por essa tempestade, por essa dificuldade. E a própria palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? O Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre, na eternidade. Conforme eu falei para você, se Deus me permitir, eu tenho poucos anos de vida ainda, só mais 34, porque eu quero morrer com 98 anos. E se Deus me permitir, com 95, pilotando a minha moto. É claro que quando a gente tem 20 anos, tudo é força, tudo é poder, eu posso fisicamente. Mas a palavra de Deus diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo Jesus é aquele que me fortaleceu, fortaleceu você e a todos nós que estamos ouvindo aqui como sobreviventes na pior crise que essa geração já passou. Quem vivenciou até os 80 anos, 90 anos, e nós estávamos falando no início daquele programa do YouTube de Sala de Guerra, de uma senhora que está com 104 anos e vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Eu conheci pessoas que vivenciaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós ainda não tínhamos vivenciado uma tragédia dessa. A peste negra, nada disso. Mas nós fomos impedidos de andar, de sair, de trabalhar, de ver os nossos entes queridos serem enterrados, de compartilhar, porque posições políticas dos homens, não de Deus, posições partidárias, situações que nos levaram a sofrer, e ainda sofremos. Estamos numa luta tremenda, mas acima disso tudo somos sobreviventes contra a questão da grande luta contra o inimigo das nossas almas. A palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo é o nosso general, é aquele que faz com que eu e você possamos ser sobreviventes no meio da guerra, no meio das dificuldades, no meio dos problemas. Deus sempre estará conosco. E nós podemos dizer: eu e a minha casa podemos servir ao Senhor. E Ele vai te abençoar, vai te proteger, vai te guardar e vai te livrar de todo o mal. E você vai poder sentar na tua bike e vai pilotar pelas estradas celestiais. Convide Jesus para estar na garupa da sua vida. E quando você menos esperar, você será o garupa do Senhor e Ele vai te conduzir para uma vida eterna nos céus. Que a paz do Senhor fique no seu coração. E tenha certeza, se Deus é por nós, quem será contra nós? Valeu. Amém, pastor, amém. Bom, com essa palavra maravilhosa, a gente vai encerrando aqui mais esse Papo Biker. Você gostou? Dá aquele teu curtir, compartilha com a galera, manda para a comunidade biker aí, para a galera também que ainda não conhece, manda para os amigos e para os inimigos, como diz o Feijó, que novamente eu lembro que está se recuperando, está com a garganta dodói. Daqui a pouco vai estar com a gente. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no TikTok, @papo.biker. Manda um e-mail pra gente, papo.biker.podcast@gmail.com. Não deixa de comentar também o que você achou, quem que você quer ver aqui, qual tipo de assunto você quer que a gente aborde. E fica sempre ligado aí nas nossas redes sociais, que a gente vai estar mandando cada vez mais conteúdo aí, mais interessante. Pastor, muito obrigado aí, foi sensacional a sua participação. Beleza, tá? Estamos juntos aí. Deus abençoe o senhor, Amém. abençoe a sua carreira. Fique na paz, valeu. Obrigado.